Queridos irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Mais um momento especial, o qual estamos aqui para gravar um vídeo, para apresentar a palavra de Deus. Quero que você dê seu like, amém? Faça sua inscrição, dê seu comentário, para que Deus continue abençoando e divulgando a palavra de Deus, amém, amados? Deus continue abençoando você e sua casa. Tem muitos vídeos já gravados. Você pode pegar nosso endereço aí no YouTube e acessar, encontrar esse vídeo e olhar o que é bom para você, amém? Deus abençoe. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, de Romanos capítulo 12, Romanos 12, foi o que Deus vai falar aqui conosco, no de Romanos capítulo 12, amém? Louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 4 e 5, 12, 4 e 5, amém? Louvado seja Deus. Então diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos membros, muitos membros, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos um corpo em Cristo Jesus, Nós sabemos que o corpo ele divide em três partes, Três partes: cabeça, tronco e membro, Louvado seja Deus. Então o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja aqui local, ela é uma parte do membro, é os membros de Cristo. Ela mundial se torna o corpo, E Jesus Cristo a cabeça. Nós sabemos também que existe dois tipos de corpo, amados? Tem o corpo que está vivo e tem o corpo que está morto, O corpo que está vivo, ele tem um espírito, não é isso? O corpo está morto, não tem espírito, Então aqui nós vamos falar sobre o foco que a igreja perdeu, Em que condições se encontra a igreja de Cristo Jesus? O foco que a igreja perdeu, em que condições se encontra a igreja de Cristo? Esse é o nosso tema. Louvado seja Deus. Então, nós vamos falando, o corpo tem três partes: cabeça, tronco e membro, Então, os membros são os crentes individual, separadamente, e o corpo e a cabeça é Cristo, e o corpo, o tronco é todos os membros de todo mundo. Aí forma o corpo de Cristo, e Cristo ministrando que é a cabeça. Então aqui não tem Assembleia de Deus, Deus é amor, Batista, todos nós somos um em Cristo Jesus, Todos somos um em Cristo Jesus. É o corpo de Cristo, é toda igreja, independente da placa, todo o corpo. Então nós sabemos que tem corpo que está morto e tem corpo que está vivo. Que está vivo tem um espírito, está morto não tem um espírito. Então o que acontece? A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma finalidade na terra: divulgar o evangelho. Aqueles que estão vivos, ele divulga o pleno evangelho de Cristo. Que do morto não divulga, Fica com medo, não divulga o de Cristo. Não tem o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a vida à igreja, dá a vida ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja, se não tiver o Espírito Santo, esse corpo está morto e não faz parte, não tem o Espírito, não tem vida, É como Jesus falou: as 5 prudentes e as 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite, as 5 loucas não tinham azeite. O azeite ele simboliza que as 5 prudentes tinham o Espírito Santo e as 5 loucas não tinham o Espírito Santo. Então elas foram comprar, e quando voltou, as prudentes já tinham entrado, e tinham o Espírito Santo, tinha entrado na glória. Melhor, ninguém compra o Espírito Santo. Foram comprar, mas não conseguiu, porque quem compra é o Espírito Santo. O que eu vou falar nesse dia é o seguinte: a igreja perdeu o foco, Nós sabemos que Deus levantou as autoridades, Vamos aqui em 1 Samuel, Vamos aqui em 1 Samuel,
Vê o que acontece aqui, né? 1 Samuel, louvado seja Deus, né? 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, né? Versículo 24, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor escolheu. Aliás, ele fez a pergunta. Então disse Samuel ao povo: Veja já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não havia nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! Observe, Samuel não diz que o Senhor escolheu. Samuel perguntou ao povo se é aquele que o povo escolheu. Samuel fez uma pergunta ao povo. Deus não escolheu Samuel, Deus não escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Então Deus não é esse que o povo, é esse que você escolheu, é esse que Deus escolheu. Porque ele toma a decisão. Se ele dissesse sim, eles ficavam. Se dissesse não, não ficavam. Então o povo que escolheu. Então aqui nós vemos que Deus, o povo escolheu Saul para reis. Aqui cai em 1 Timóteo capítulo 2, né? Olha 1 Timóteo capítulo 2, Deus vai falar para nós aqui, né? 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver o que Deus fala para nós aqui, 1 Timóteo capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2: Admoesto-te, pois, ante tudo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que temos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo mandando que Timóteo ensinasse a igreja que orasse pelos reis, orasse pelos presidentes, orasse pelos deputados, orasse pelos senadores, pelos prefeitos, orasse por todas as autoridades da terra, né? Todas as autoridades da terra que estava com autoridade para governar a terra. Mas que nós achamos aqui o quê? Nós sabemos que a igreja, ela tem um compromisso de orar pelos reis, não idolatrar os reis. A obrigação da igreja é orar pelas autoridades, não idolatrar as autoridades. E a igreja perdeu o foco. E perdeu o foco. Então nós, igreja, temos a obrigação, nós tratando na parte espiritual do país, da humanidade, orando pela humanidade, orando pelos governadores, autoridades, para que Deus proteja eles, que eles tenham um bom ministério, que a parte do governo deles funcione bem, que o país tenha a saúde, tenha a paz, tenha o gozo, tenha a alimentação. Mas quem cuida do Estado é o governo. A igreja não pode entrar no Estado, a igreja não pode fazer parte do Estado. A igreja tem a obrigação de interceder para aqueles que comandam o Estado, ou seja, os reis, os presidentes, os prefeitos. Mas a igreja não pode entrar no Estado. A igreja, ela trabalha no sacerdócio, ela trabalha na área espiritual, ela não trabalha na área material. A área material que trabalha é os governadores, que Deus chama também de pastores lá no Velho Testamento, né? Deus chama também de pastores. No Novo Testamento Deus chama de ministro, né? Chama ministro. Então, na realidade, a gente, não, como igreja, não pode estar se envolvendo com o Estado, né? Por motivo de acontecer o que aconteceu lá no começo do século, que se converteu o imperador, né? Constantino, e a igreja perdeu o foco. A igreja estava crescendo, sadia, espiritual, né? A igreja estava ganhando pessoas, enchendo, e quando entrou no Estado, que Constantino se converteu, entrou no Estado, a igreja ficou anêmica, a igreja ficou apática, a igreja ficou a papadela.
Então ela perdeu o foco e o estado dela foi um estado caótico, ela perdeu o foco. Enquanto ela estava fora do estado, ela estava guerreando, trabalhando, Deus fazendo a obra, apesar de estar sendo perseguida, mas ela estava vencendo, porque ninguém persegue outro se não estiver fazendo bem, Se estiver fazendo bem, ninguém persegue. Então ali, glória a Deus, porque a igreja está sempre fazendo bem, e foi perseguida ali no Velho Testamento, no começo do século, perseguido no começo do século, mas Deus, deu a vitória à igreja. Então o que eu quero dizer com isso, amado? Nós como igreja temos a obrigação de interceder pelos governadores. Vamos lá em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos voltar para Romanos capítulo 13. Vamos voltar para Romanos capítulo 13, Glória a Deus. Você que tem a Bíblia na mão, leia comigo Romanos capítulo 13, 1 e 2. Que toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ou seja, Deus não quer que nós resistamos à autoridade, nós obedeçamos à autoridade, que a autoridade é ministro de Deus. Nós temos que orar pelas autoridades, amar as autoridades, não idolatrar as autoridades. Nós temos que fazer nossa parte e as autoridades fazem a parte dela. Nós trabalhamos na parte espiritual e as autoridades trabalham na parte material. Isso que aconteceu o quê? Aí acontece o que diz, assim na terra como no céu, as leis de Deus se faz perfeita, e aí nós vamos ter um mundo abençoado, um mundo de paz, ter alimentação, ter saúde, ter tudo de bom. Mas quando o servo de Deus entra no estado, que quer ser grande como os grandes do estado, não quer ter a humildade de Cristo, e aí passa o quê? Tem problema na nação. Nós vemos aí os que partiram por esse vírus, uma boa parte, ou quase todos que partiram, foram as pessoas de alta sociedade, de sociedade, muitos de alta sociedade. E aconteceu o quê? Muitos cristãos de alta sociedade partiu também, porque estava se envolvendo com o Estado. Queria ser grande, quer se colocar com os grandes, homens eloquentes, homens de retóricas, homens que faziam boas percussão no mundo, muito famoso. E aí, não o que aconteceu, mas não é para a gente dar, a praga não é para estar pegando os crentes, aquele que serve de Deus fiel, que está humildemente. Nós vemos lá no Egito, quando Deus mandou botar a pinta de sangue, as pragas não entrou naquela casa, porque aquele povo está na direção de Deus. Então quando você está na direção de Deus, Deus dá livramento. Jesus levou nossas enfermidades, levou nossas dores, e porque nós ficamos tanto doentes, porque a igreja está nessa situação caótica, a igreja está sem autoridade na terra, a igreja é visível, porque existe a igreja visível, existe a igreja invisível. A igreja visível todos veem, principalmente os que estão na eminência dos grandes, principalmente os que estão no meio dos grandes, são mais vistos ainda. Os pequeninos não, os pequeninos ninguém vê, mas aqueles que estão na eminência dos grandes todos são vistos. Mas existe a igreja espiritual que o homem não vê. É essa que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja espiritual, não é a igreja que se vê com seus olhos material, a igreja que não vê com os olhos material, mas sim com os olhos espiritual. Deus está aí, trabalha nesses dias, muitas igrejas. Então ele manda que ore para os governadores. Continuando, versículo 13, Contigo 13, versículo 3. Porque o magistrado não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvores dela.
porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar os que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Se Deus quer que nós respeitemos a autoridade, pague nosso imposto, porque as autoridades que aplicam, os governadores que aplicam na saúde, na segurança, nas obras sociais, então temos que pagar os impostos, não devemos negar os impostos, porque é com os impostos que elas fazem as autoridades, administram o Brasil, administram o país, administram o mundo. Cada autoridade, cada país administra o mundo com os impostos e pagamos, devemos pagar os impostos. É a obrigação da igreja, todos os crentes, pagar seus impostos, fazer declaração dos seus impostos, dos seus bens, para que Deus também trabalhe através das autoridades que Deus constituiu para administrar o país. Então, se nós fizermos o bem, não vamos temer a autoridade. Não tememos a autoridade, porque se nós fazemos o bem, não tememos a autoridade, porque a autoridade vai também nos respeitar, nós respeitando elas. Nós vamos sair em paz, chegar em paz. Agora, se faz o mal, teme, porque a espada vem e panha. Mas quem faz o bem, não teme as autoridades. Então, Deus quer que a gente tenha o foco na palavra, nas orações e no jejum, para abençoar, constituir as autoridades na terra, abençoar também a igreja, Quando o apóstolo Pedro falou que nós ficamos com a palavra e as orações, incluindo também o jejum, mas nós muitas vezes estamos deixando nossa obrigação, o foco, para ir para o Estado, Muitos servos de Deus estão deixando suas igrejas, deixando seus pastorados para ir para o governo, deve até idolatrar os governos. E Deus não quer isso não é de Deus. Aí o que acontece? Vem peste, vem terremoto, vem destruição na terra, porque os homens de Deus, que poderiam estar intercedendo com seus sacerdócios, interceder pelos governos, orar para a nação, deixou o foco, deixou a igreja de fazer o que Deus manda para ser grande, para estar no Estado. O Estado é para os governos, para o prefeito, e a igreja, a área espiritual é para a igreja. A igreja administra a obra espiritual e o Estado administra a obra material, a área material, apesar que os ministros, que são os prefeitos, os deputados, os governadores, os três poderes, o presidente, todos são ministros de Deus e são pastores também. Israel, quando Deus fala os pastores, estava comendo a carne das ovelhas, não era com o pastor que apacentava ovelha no campo, era com aqueles sacerdotes, aqueles governadores lá de Israel. E Deus levantava aqueles profetas para falar. Os profetas cuidavam da vida espiritual daqueles homens, porque não está errado, os profetas levantavam e falavam. Saúl tinha um profeta que fazia a área espiritual, e Saúl a área material, administração do Estado de Israel. Então foi quem? Davi também tinha um profeta, e tinha sacerdotes também, para administrar o sacerdócio. E Davi cuidava do Estado. Davi era rei do Estado de Israel. Israel e Judá, rei do sul e rei do norte. Mas nós deixamos o foco, muitas vezes deixamos o foco para ir para outra área. Deus chamou nós para uma área, todo mundo sai da nossa área, Deus chamou para outra área. E veja o que está acontecendo com a igreja. Ele ficou anêmica, apática, não tem mais autoridade para repreender o mal, não tem mais autoridade para expulsar o mal, inclusive da própria igreja mesmo,
né? Que está aí na vaidade, né? Tudo a mercês, tudo a papadela, e Deus falando com seus profetas, mandando falar, mas os céus de Deus estão se colocando como só quer ser grande, só quer estar no meio dos grandes. E Jesus falou: quem quer ficar no meio dos palácios, veste roupas finas, mas João Batista estava no deserto, era um grande profeta, mas as pessoas não quer ser o melhor, quer ser sempre grande, não quer ser um profeta obediente a Deus. E aí nós vemos o que acontece. Tem muitos servos de Deus famosos foram embora, porque estava fora da presença, fora da administração de Deus. Não estou dizendo que se perdeu, porque Deus é misericordioso, mas Deus tirou da terra até para não se perder. Deus tirou da terra até para não se perder, não contaminar de maneira tal e perder sua alma. Então Deus tirou da terra. Mas Deus está querendo que nós, servos de Deus, se coloquem na posição de servo para fazer a obra dele aqui na terra e salvar as almas que estão perecendo, as almas perdidas. Nós vemos mais carreata evangélica, nós vemos mais, apesar que nós estamos num momento difícil, né? Mas tem que estar sempre pregando o evangelho. Então Deus permitiu isso até para dar exemplo para nós. Deus abençoe, né? Continue dando seu like, continue se inscrevendo, continue ouvindo a palavra de Deus e divulgando, viu? Fazendo seus comentários. Eu quero ver seu comentário sobre essa mensagem, que você gostou, se Deus falou no seu coração, se está dentro do perfil bíblico, está dentro da exegese, dentro do texto e o contexto, né? Se está dentro do que Deus quer que nós saja, você fala, viu? Nós somos o corpo de Cristo, amém? Independente de placa, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então Cristo é a cabeça, são os membros. Os membros todos juntos, um tronco, formam um corpo, né? O corpo tem que ter os membros. Jesus é a cabeça, Cristo administra a sua igreja, amém? Deus abençoe e te guarde. Mas quero fazer uma oração por você que está me ouvindo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse momento especial, Senhor, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por esse amigo que está me ouvindo, meu Pai. Que Deus possa trabalhar nesse coração, nessa mente, meu Deus. Abençoa a família dele, abençoa tudo que ele pôs as mãos, o emprego dele, está desempregado, dá para porta de emprego para ele, meu Pai. Guarda ele do mal que assola a terra, das enfermidades, guarda as violências, guarda tudo que é ruim, meu Pai. E dá a bênção ao teu servo, dá a bênção àquele que ouça a tua palavra, Senhor. Dá a bênção àquele que tem o teu nome, Senhor. Eu te apresento eles e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus continue te abençoando. E uma boa tarde.